Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 221. Gritos de agonia ecoavam incessantemente dentro da floresta. Simultaneamente as notificações do sistema ecoavam incessantemente na mente de Mirai. O ataque original da floresta já era aterrorizante, mas agora que toda a floresta estava envolta em chamas, seu poder destrutivo havia atingido um nível totalmente novo. Altas temperaturas, escassez de oxigênio, raízes emaranhadas. O ambiente complexo deixou o shinobi de Komogakure presos lá dentro, sem chance de resistência. Droga! É aqui que eu vou morrer? Não posso aceitar isso. Lord A e Lord Killer B estão enfrentando um monstro como esse? Esse poder é mais do que aterrorizante. Uchiha Mirai, maldito seja! Alguém não vai nos salvar? Em meio ao desespero do shinobi de Komogakure, um enorme pilar de luz de repente atravessou a floresta, criando um buraco enorme. De dentro do inferno, uma enorme fera parecida com um gato, envolta em assustadoras chamas azuis, emergiu, seu corpo transbordando de fúria desenfreada. O domínio semelhante a uma fornalha agora estava rompido, e os shinobi sobreviventes de Komogakure correram freneticamente em direção à sua nova rota de fuga. Rugido. O demônio gato uivou em direção ao céu, uma esfera de chakra preta como breu se formando acima de sua boca escancarada. A esfera exalava uma aura ameaçadora, comprimindo-se em um ponto de energia devastadora. Estrondo. O Duas Caudas lançou sua Bijudama, arremessando-a diretamente em direção a Mirai. A esfera atingiu com uma explosão de sacudir a terra, destruindo tudo em seu rastro. O chão tremeu sob a força, e todas as estruturas ao redor se desintegraram em pó. Gulp, é o Duas Caudas. Lady Yujito se juntou à luta. Uchiha Mirai foi atingido diretamente. Não tem como ele ter sobrevivido, certo? Ninguém sobreviveria a um impacto direto de uma Bijudama. Conforme a fumaça e os destroços começaram a se dissipar, os shinobi de Komogakure encararam atentamente, a esperança tremeluzindo em seus olhos. Mas quando a poeira baixou, suas expressões congelaram em desespero coletivo. Mirai emergiu ileso. Suas roupas permaneceram imaculadas, embora o Susanoo que o envolvia mostrasse rachaduras ao longo de sua superfície. Rachadura, rachadura, rachadura. Com uma série de sons nítidos, a casca rachada do Susanoo se quebrou e se dissolveu no nada. Ao ver isso, os shinobi de Komogakure ficaram tomados por uma desesperança avassaladora. Um golpe direto de uma Bijudama, e ele está ileso. Que tipo de monstro é esse? Antes que os sobreviventes pudessem processar seu desespero, um raio azul e um raio vermelho dispararam em direção a Mirai, vindos de direções opostas. Num piscar de olhos, A e o Killer B estavam sobre ele. Liberação de relâmpago, lariat duplo. Os dois rugiram em uníssono, com as veias saltando em seus braços musculosos enquanto canalizavam todo o seu poder em seu ataque combinado. Estrondo. O golpe sincronizado atingiu o pescoço de Mirai, e a força gerou uma onda de choque que levantou nuvens de poeira e detritos. Nós o pegamos. Mirai foi atingido. Sim, desta vez ele está acabado com certeza. O lariat duplo é a técnica definitiva do Lord A e do Lord Killer B. Não tem como a cabeça dele ainda estar presa depois disso. Komogakure está salvo. Uchiha finalmente pagou o preço por sua arrogância. Os shinobi de Komogakure explodiram em alegria, convencidos de que Mirai havia sido derrotado. Afinal, Mirai só sobreviveu à Bijudama graças ao seu Susanoo. E dessa vez, eles viram com seus próprios olhos que o ataque de A e Killer B atingiu diretamente seu pescoço. Não importa quão poderoso seja, o corpo humano não conseguiria suportar tal ataque. Mas quando a poeira baixou, a alegria deles se transformou em um silêncio atordoado. No campo de batalha, A e Killer B ficaram congelados, rostos corados pelo esforço. Seus braços apertaram firmemente o pescoço de Mirai, mas não importava quanta força eles exercessem, eles não conseguiam movê-lo 1 centímetro. Shikotsumi Aku. Os olhos de A se arregalaram quando ele viu o osso branco saindo do pescoço de Mirai, rangendo os dentes em frustração. No momento em que o Susanoo de Mirai se despedaçou, ele e Killer B agiram em perfeita sincronia, lançando seu ataque sem hesitação. Quando seus braços se conectaram ao pescoço de Mirai, eles tiveram certeza de que seria um golpe mortal. Mas em vez disso, sua técnica final foi interrompida por seu pescoço nu. Esse homem era mesmo humano? Ele realmente não tinha fraquezas? Você demonstrou coragem ao me desafiar, e eu o elogio por isso, disse Mirai, com um tom calmo, mas desdenhoso. Mas desafiar um deus não é nada menos que loucura. Sob os olhares atordoados dos espectadores, Mirai casualmente abriu os braços de A e Killer B. Com um movimento rápido, ele chutou cada um deles para longe. Baque, baque. Sangue respingou quando a força de seus chutes lançou A e Killer B pelo ar. Mirai deixou cair os membros decepados em suas mãos, sua presença exalando a aura de um demônio ressuscitado do inferno. Os shinobi de Komogakure ficaram paralisados de medo, com o moral abalado. A e Killer B, derrotados de uma forma inimaginável. Lutando para ficar de pé, A cuspiu um bocado de sangue, seu corpo tremendo. Seus olhos estavam cheios de medo, arrependimento e descrença enquanto olhava para Mirai. Uchiha, Baki. Antes que ele pudesse terminar, o corpo enorme de A caiu sem vida no chão. Jin. Parabéns ao anfitrião por adquirir com sucesso a recompensa, modo de chakra de liberação de relâmpago. A notificação do sistema ecoou na mente de Mirai, confirmando a morte de A.
Seu chute anterior havia destruído os órgãos internos de A. Se não fosse pelo impulso defensivo fornecido pelo modo de chakra de liberação de relâmpago, o corpo de A teria sido completamente destruído. O fato de A ter conseguido ficar de pé uma última vez foi uma prova de sua extraordinária força de vontade e resiliência. Grande irmão! Killer B rugiu em angústia, perdendo-se em fúria. Pela primeira vez em sua vida, a raiva dominou completamente sua razão. Em um instante, ele se transformou na forma totalmente realizada do Oito Caudas. 8 caudas enormes bateram no chão, e sem hesitar, a besta começou a lançar outra bijudama em sua boca. Não! Os shinobi restantes de Komogakuri gritaram de terror. Se Killer B liberasse a bijudama daquela posição, todos seriam pegos pela explosão. Capítulo 222. Droga! O que Killer B está tentando fazer? Ele perdeu o controle. Ele quer nos levar junto. É tarde demais. Não podemos escapar agora. Os shinobi de Komogakuri ficaram em pânico ao testemunharem o Oito Caudas se preparando para lançar uma bijudama com força total. Com a força destrutiva da bijudama, eles não sabiam se o Uchiha Mirai sobreviveria, mas tinham certeza de que não. No entanto, em sua fúria, Killer B parou de pensar racionalmente. Com um único pensamento, a enorme bijudama disparou para frente. Diante do poder avassalador da bijudama, Mirai bateu palmas. Liberação de madeira, jutsu do humano de madeira. Uma figura colossal de madeira surgiu em um instante, sua mão enorme se estendendo para pegar a bijudama no ar. Então, com um empurrão poderoso, a bijudama foi arremessada de volta para o Oito Caudas, explodindo contra sua estrutura enorme. Bum! A explosão estrondosa sacudiu o campo de batalha enquanto o humano de madeira estendia seus braços grossos, golpeando repetidamente o Oito Caudas. Estrondo! 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 O Oito Caudas rugiu de dor, mas era completamente impotente para revidar. Na frente do humano de madeira que Mirai havia criado, ele era tão frágil quanto uma boneca de porcelana. Os shinobi de Komogakuri ficaram congelados, boquiabertos em descrença. Isso não pode ser real. O Oito Caudas está sendo derrotado desse jeito? Eu também vi. E eu aqui achando que a força de Mirai era limitada ao Susanoo. Quem diria que ele poderia usar algo ainda mais aterrorizante? Droga! Quantas cartas de trunfo esse cara tem? Por que até uma besta com cauda parece tão fraca na frente dele? A visão do humano de madeira de Uchiha Mirai espancando o Oito Caudas sem sentido deixou uma impressão indelével em todos os presentes. Uma única palavra surgiu em suas mentes: monstruoso. Ainda assim, eles tiveram sorte de estarem vivos. De pé sobre o humano de madeira, Mirai cruzou os braços, sua expressão cheia de irritação. Lutar era uma coisa, mas por que Killer B teve que jogar uma bijudama na mistura? Os shinobi de Komogakuri eram pontos de experiência valiosos para ele. Se todos morressem, como ele deveria ganhar suas recompensas? Com isso em mente, Mirai se absteve de usar seus poderes oculares para matar instantaneamente o Oito Caudas. Em vez disso, ele ordenou que o humano de madeira continuasse a espancá-lo. Depois de um tempo, ainda insatisfeito, ele decidiu melhorar ainda mais o humano de madeira, envolvendo-o em uma armadura de Susanoo. Humano de madeira Susanoo. O já imponente humano de madeira agora tinha centenas de metros de altura, e seus ataques eram ainda mais devastadores com o aumento do Susanoo. Em apenas alguns momentos, o Oito Caudas foi espancado até a beira da morte. Olhando para o Oito Caudas machucado, Mirai declarou friamente: "Você é muito perigoso. Vou ter que selar você." Ouvindo isso, Giki quase engasgou com a própria respiração. Do começo ao fim, ele tinha sido o único a ser espancado sem piedade, e agora esse cara tinha a audácia de chamar isso de perigoso? Se Giki era perigoso, então o que era essa absurda monstruosidade humano de madeira Susanoo? Como alguém poderia dizer palavras tão descaradas com uma cara séria? Maldito pirralho! Enquanto Giki fomegava internamente, Mirai ativou seu Rinnegan, usando seus poderes oculares para suprimir a besta com cauda antes de selá-la. Não demorou muito para que Giki fosse selado no corpo de Uchiha Mirai. Jin, parabéns anfitrião. Você adquiriu com sucesso a recompensa, Dança das Sete Espadas. Ao ouvir o prompt do sistema em sua mente, Mirai assentiu satisfeito. A proficiência de Killer B com técnicas de lâmina era de primeira, tornando essa recompensa muito mais valiosa do que algum aumento aleatório de status ou jutsu. Com o Oito Caudas derrotado, Mirai voltou sua atenção para os shinobi restantes de Komogakuri. Agora, os outrora orgulhosos shinobi de Komogakuri tinham perdido toda sua arrogância. Enquanto o olhar de Uchiha Mirai os varria, eles instintivamente deram vários passos para trás. Até Matatabi, o Duas Caudas, recuou para seu hospedeiro e ficou em silêncio, ignorando os chamados desesperados de seus Jinchiki. A voz fria de Mirai quebrou o silêncio tenso. Você entendeu agora? Seu caminho para a destruição é mais curto do que você imaginou. O medo se espalhou como fogo entre os shinobi de Komogakuri. Eles nunca imaginaram que um único inimigo poderia trazer-lhes um desespero tão avassalador. Com o Haikage e o Killer B mortos, quem poderia parar o Uchiha Mirai agora? Naquele momento, Mabui deu um passo à frente da multidão. Como secretária de confiança que auxiliou o quarto Haikage na administração da vila, Mabui sabia que era seu dever agir. Uchiha Mirai, por que você está fazendo isso? Até o Haikage caiu em suas mãos. Isso não é o suficiente? Ela implorou. A expressão de Mirai permaneceu impassível. Foi Komogakuri que atacou Konoha primeiro. Estou apenas vingando os camaradas que você matou. Mabui levantou a voz. Nós só começamos a guerra pelo bem da paz.
O objetivo final de todos é o mesmo. Você deseja unificar o mundo Shinobi pela paz, não é? Vamos negociar. Estamos dispostos a conversar. Não há necessidade de mais derramamento de sangue. Continuar assim só perpetuará o ciclo de ódio. Diante dessas palavras, Mirai soltou uma risada fria. Você não está oferecendo paz, você só está com medo. Se você escolher o caminho da matança, então esteja preparado para ser morto. Com o desespero estampado em seu rosto, Mabui implorou. O ciclo de ódio existe porque nenhum dos lados está disposto a perdoar. Somente quando nos aproximamos uns dos outros com tolerância e compreensão é que a verdadeira paz pode ser alcançada. Seu apelo apaixonado pairou no ar, mas Uchiha Mirai apenas esperou que ela terminasse antes de falar calmamente. Você tem um bom argumento. A esperança brilhou nos olhos de Mabui. Então, você está disposto a negociar conosco? Sua expressão esperançosa durou pouco. Mirai balançou a cabeça e respondeu indiferentemente. Não, eu destruirei Komogakure primeiro. Depois disso, você pode trazer os mesmos ideais de paz e perdão para discutir vingança comigo. Suas palavras foram como água gelada derramada sobre ela, extinguindo qualquer vestígio de esperança. Uchiha Mirai não se importava com a retórica hipócrita de Komogakure. Suas ações ao longo dos anos, sequestrar Uzumaki Kushina, emboscar Tsunagakure e Iwagakure, roubar o Byakugan e causar a morte de Ezashi, falaram mais alto que palavras. Uma vila como essa precisava aprender uma lição duradoura, e Mirai estava mais do que feliz em dar isso. Se quisessem paz, poderiam tentar buscá-la depois da destruição. Capítulo 223. Uchiha Mirai, o que você está planejando fazer? Ao ouvir as palavras de Mirai, o rosto de Mabui se contorceu em pânico. Destruir Komogakure? O que esse homem está pensando? Mirai não prestou atenção ao questionamento frenético de Mabui. Em vez disso, seus pés lentamente se levantaram do chão, seu corpo ascendendo firmemente para o céu. Uma voz, suave mas onipresente, começou a ecoar na mente de todos os shinobi de Komogakure, como se fosse levada pelo próprio vento. Sentir dor. Pense na dor. Aceite a dor. Entenda a dor. Sua voz tornou-se etérea, sua figura encolheu contra o sol. A partir deste momento, que o mundo sinta dor. Quando o canto terminou, o próprio tempo pareceu parar. Bem alto, Mirai bateu palmas e uma onda avassaladora de energia irrompeu de seu corpo. Eu sou Mirai, o deus deste mundo. Tengai Shinsei. No momento seguinte, sob o olhar atordoado do shinobi de Komogakure, o meteoro colossal atravessou as nuvens, descendo em direção à vila. O raio do meteoro abrangeu quase 16 quilômetros, destruindo o céu enquanto caía. Sua descida lançou toda a vila na sombra. O sol desapareceu, deixando apenas uma escuridão envolvente. Isso tem que ser uma piada, certo? E qual o sentido de lutar? Vamos acabar com tudo. Uchiha, ele realmente é um deus. O desespero se espalhou como fogo. Muitos shinobi largaram suas armas, seus olhos vazios enquanto caíam de joelhos. Alguns até riram histericamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A maioria, no entanto, estava cheia de amargo arrependimento. Por que eles provocaram tal monstro? Mabui, Samui, Darui e os outros afrouxaram os punhos fortemente cerrados. Quando Mirai declarou pela primeira vez sua intenção de destruir Komogakure, eles resolveram lutar até a morte, mesmo que isso custasse suas vidas. Mas agora, enquanto olhavam para o meteoro vindo em sua direção, eles perceberam o quão ingênuos tinham sido. Diante de um poder tão avassalador, até mesmo a ideia de resistência parecia sem sentido. Ei, não desista assim tão fácil. Se todos atacarmos o meteoro juntos, podemos quebrá-lo. Deitar só levará a uma morte sem sentido. Yujito rugiu, transformando-se na forma completa do Duas Caudas. Neste momento de vida ou morte, o Duas Caudas finalmente cedeu, emprestando a Yujito todo o seu poder. O enorme Big não perdeu tempo e lançou uma bijudama mirando no meteoro que descia. Inspirados por seu desafio, outros shinobi saíram de seu torpor. Canalizando seu chakra, eles se prepararam para uma resistência final desesperada. Mas lá no alto, a voz de Mirai soou mais uma vez, calma e inflexível. Ainda estamos nos apegando à esperança, não é? Se for esse o caso, outra onda de poder ocular aterrorizante percorreu o céu. Acima das nuvens, um segundo meteoro, de tamanho idêntico, começou sua descida. Até o Duas Caudas parou no meio do caminho. Contra tal poder divino, até mesmo um Big era impotente. Quando os dois meteoros caíram, desespero e desamparo encheram os olhos do shinobi de Komogakure. As montanhas desmoronaram, a terra rachou e pedras colossais voaram para longe, carregadas por ondas de choque devastadoras. O rugido ensurdecedor da destruição abafou os gritos e lamentos dos moradores. Komogakure se tornou um cenário de apocalipse total. Jin, parabéns, anfitrião, por saquear com sucesso as recompensas. Chakra mais 1. Jin, parabéns, anfitrião, por saquear com sucesso as recompensas. Físico mais 1. Jin, parabéns, anfitrião, por saquear com sucesso as recompensas. Força mental mais 1. Apito. As notificações do sistema ecoavam na mente de Mirai enquanto seu painel de status era atualizado rapidamente. Depois de um longo tempo, o caos diminuiu, deixando apenas o silêncio. Mirai olhou para o que restava de Komogakure, agora nada mais que ruínas. Sua expressão era calma enquanto ele falava. Daqui a 3 dias eu retornarei. Espero que até lá, você tenha entendido o significado da dor e esteja pronto para aceitar minha proposta. Este é meu último aviso, e a última misericórdia. Com isso sua figura desapareceu no céu. Painel.
Nome: Uchiha Mirai. Físico: 8.779. Força mental: 8.762. Chakra: 8.805. Shikekei Genkai, Mangekyou Sharingan, liberação magnética, pó de ouro, liberação de queimadura, Shikotsu Myaku, liberação de fervura, ilusão. Manipulação dos 5 sentidos, Byakugan, liberação de madeira, Rinnegan. Outros: afinidade de energia natural, corpo Senju, força sobre-humana, modo sábio da floresta Shikotsu, modo de chakra da 9 caudas. Modo de chakra de liberação de relâmpago, dança das 7 espadas. Jutsu: Amaterasu, Sarutaiku no Mikoto, Takamagahara, Susanoo, Tsukiyomi no Mikoto, Koto Amatsukami Kamui Limbo, cadeia fronteiriça, Shibaku Tensei. Devastação planetária, Tengai Shinsei, Daikoku Tensuku Naikona. Mirai sorriu, satisfeito com o progresso monumental que havia feito. Essa aquisição foi enorme. Além de adquirir novas técnicas como o modo de chakra de liberação de relâmpago e o Daikokuten, seus atributos principais aumentaram em mais de 2.000 pontos. Os novos Jutsu Daikokuten e Suku Naikona eram especialmente intrigantes. O Daikokuten permitiu que ele armazenasse objetos encolhidos em uma dimensão atemporal e os invocasse quando quisesse. Suku Naikona, por outro lado, podia encolher objetos a um tamanho minúsculo e devolvê-los ao normal a qualquer momento. Embora não pudesse atingir seres vivos diretamente, a combinação das duas habilidades era incrivelmente versátil. Mirai fechou os olhos, mergulhando no novo poder que percorria seu corpo. Depois de algum tempo ele os abriu novamente, com uma determinação calma no olhar. Nesse ritmo, não vai demorar muito para eu atingir o nível dos 6 caminhos. Ele murmurou. Embora ele já fosse forte o suficiente para derrotar lendas como Senju Hashirama e Uchiha Madara, ele ainda não havia alcançado o reino dos 6 caminhos. Essa foi uma verdadeira transcendência, um salto para a divindade. Assim que entendeu completamente sua força atual, Mirai se levantou. Agora, tempo suficiente já havia passado. Era a hora de retornar a Komogakure. Ele mal podia esperar para ver a expressão no rosto deles quando encontrassem o homem que havia reduzido sua aldeia a escombros. Capítulo 224. Komogakure. A vila estava em ruínas, cheia de ecos de angústia. Em todos os lugares, a tristeza estava gravada nos rostos de seu povo. Casas destruídas, camaradas assassinados. Essa devastação foi causada por um único homem, Uchiha Mirai. Em meros momentos, ele havia tirado a vida de mais de 6.000 de seus shinobi. Nem mesmo durante as grandes guerras ninja anteriores eles sofreram perdas tão catastróficas. E não foram apenas as vidas perdidas, a própria vila foi obliterada. O outrora orgulhoso horizonte de Komogakure foi reduzido a escombros. Montanhas que permaneceram por séculos foram destruídas, rios fluíram ao contrário, e a terra carregava as cicatrizes de uma destruição inimaginável. Os shinobi sobreviventes estavam em meio aos destroços, atordoados e desamparados. Com o passar do tempo, os olhos pesarosos dos aldeões começaram a mudar, sua tristeza dando lugar ao ressentimento, direcionado diretamente ao quarto Raikage. Se não fosse por suas provocações imprudentes contra Konoha, eles teriam enfrentado essa calamidade? Mabui, a ajudante do Raikage, se viu impotente para restaurar a ordem. Convocando Darui, Yujito e Samui para seu lado, ela fez o melhor que pôde para liderar os esforços de recuperação. Se não limparmos os corpos enterrados sob esses escombros logo, a doença vai se espalhar, ela alertou. Isso será um desastre ainda maior. Mas o outrora orgulhoso exército de shinobi de Komogakure havia sido dizimado. Entre a terceira grande guerra ninja e o recente ataque de Uchiha Mirai, a vila havia perdido quase todos os seus lutadores fisicamente aptos. Reconstruir com apenas os idosos, os enfermos e um punhado de crianças parecia uma tarefa impossível. Talvez a decisão do quarto Raikage tenha sido realmente um erro, murmurou Mabui amargamente, de pé sobre os restos de uma montanha, agora reduzida a um sopé árido. Ao lado dela, Darui, Samui e Yujito assentiram silenciosamente. Se soubessem que o custo da guerra seria tão alto, nunca teriam concordado com isso. Outrora a vila mais forte do mundo ninja, Komogakure agora estava em ruínas. Seu orgulho invencível foi esmagado em um instante por um único homem. Aniquilar Komogakure com um só golpe. Mirai deve ser realmente um deus, sussurrou Samui. Enquanto estavam perdidos em pensamentos, uma figura apareceu no céu acima deles. Uchiha Mirai? A voz de Mabui tremeu quando ela o reconheceu. Seus companheiros ficaram pálidos. Se ele desencadeasse outro ataque como o último, não sobraria nada de Komogakure. Antes que Mirai pudesse falar, Mabui gritou com voz urgente: Mirai-sama, espere. Ela caiu de joelhos, seguida por Darui, Samui e Yujito. Estávamos errados. Percebemos isso agora. Seja lá o que você desejar, Komogakure o apoiará incondicionalmente. O olhar de Mirai varreu-os, seus olhos carmesins frios e insensíveis. Ele então voltou sua atenção para os aldeões abaixo. E você? Ele perguntou, sua voz ecoando com poder. A multidão hesitou apenas por um momento antes de também cair de joelhos. Mirai-sama, por favor, nos perdoe, eles imploraram. Um leve sorriso irônico surgiu nos lábios de Mirai. Ele já tinha visto isso muitas vezes antes. Aqueles que ostentavam ferocidade geralmente desmoronavam mais rápido sob pressão. E ainda assim, a submissão deles era tudo o que ele precisava. Ele não tinha intenção de fazê-lo sofrer mais. Abrindo bem os braços, sua capa ondulava ao vento.
Seu Sharingan se acendeu quando uma grande onda de poder irrompeu dele. Os escombros que cobriam Komogakure começaram a desaparecer. Em meros momentos, as pedras quebradas desapareceram, deixando para trás terra nua e imaculada. Embora a vila permanecesse em ruínas, a terra em si havia sido limpa. Um milagre. É um milagre. Alguém sussurrou. Para nos perdoar depois de nossas repetidas provocações, e até mesmo nos conceder tal misericórdia depois de proferir seu julgamento. Sim, a culpa é nossa. Que ele nos tenha poupado é a maior misericórdia. Os shinobi de Komogakure não mais guardavam ressentimento pelas mortes de seus companheiros. Seu poder e misericórdia avassaladores o elevaram a uma figura divina aos olhos deles. Mirai, observando a reação deles, não sentiu surpresa. Quando a lacuna de poder era intransponível, até o ódio se tornava um privilégio que os fracos não podiam pagar. Ele desceu graciosamente, pousando diante de Mabui e seus companheiros. Mabui, ele comandou com a voz firme, você supervisionará a reconstrução de Komogakure. Quanto tempo isso levará? Mabui hesitou, calculando. Para restaurar completamente a vila ao seu estado original, 2 anos e meio, ela respondeu. Então, notando o lampejo de impaciência no olhar de Mirai, ela rapidamente acrescentou. Mas reconstruir a infraestrutura básica pode levar apenas alguns meses. Mirai riu suavemente. Vou mandar alguém para ajudar você em alguns dias. Não deve demorar muito. Mabui curvou-se profundamente. Entendido. Seguiremos suas diretrizes à risca. Nos dias que se seguiram, Mirai permaneceu em Komogakure, supervisionando os estágios iniciais da reconstrução. Sua presença sozinha garantiu a ordem. Um dia, ele visitou a capital da Terra do Relâmpago. Quando Daimyo o viu, o homem caiu no chão em terror. Nenhuma quantidade de súplica ou rastejamento o poupou. Mirai não havia esquecido as palavras desdenhosas do Daimyo durante os exames Chunin, onde ele havia chamado o shinobi de ferramentas e criaturas vis. Para tal homem, o julgamento de Mirai foi rápido e implacável. O Daimyo e sua corte foram dizimados. No entanto, mesmo esse ato lhe trouxe pouca satisfação. Retornando a Komogakure, Mirai encontrou a icônica torre Raikage reconstruída. Sentado no pináculo do poder, ele olhou para a reconstrução movimentada abaixo. O poder, ele refletiu, era realmente inebriante. Capítulo 225. Toque, toque, toque. O som de batidas interrompeu a linha de pensamento de Mirai, trazendo-o de volta à realidade. Entre. Ao seu comando, Mabui entrou na sala. Lorde Mirai, os esforços de reconstrução da vila entraram em uma fase estável. Suprimentos estão sendo transportados continuamente. Os moradores são realmente gratos a você, disse Mabui com um sorriso respeitoso. Inicialmente ela presumiu que depois que Komogakure fosse conquistada à força por Uchiha Mirai, os moradores sofreriam muito. Para sua surpresa, Mirai havia mobilizado recursos de Konogakure e Sunagakure para ajudar na reconstrução. Ele até lidou pessoalmente com o Daimyo da Terra do Relâmpago. Agora a vida do shinobi de Komogakure não era pior do que antes. Mabui começou a entender por que os shinobi de Sunagakure lutaram tão ferozmente por Mirai durante os estágios iniciais da guerra. Com as condições de vida melhorando significativamente, alguns aldeões estavam até começando a rotular o quarto Raikage como um Nino desaparecido. Se alguém tentasse separar Komogakure de Konogakure agora, provavelmente enfrentaria a mesma resistência que os ninjas de Sunagakure mostraram antes. É isso que chamamos de unidade, disse Mirai com um leve sorriso. Quando o mundo shinobi se torna um, não é só sobre o fim da guerra. Posso consolidar recursos em todo o mundo shinobi e alocá-los onde são mais necessários. Quando esse dia chegar, não haverá mais cadáveres congelados na beira da estrada, nem mais famílias morrendo de fome. Mabui respirou fundo, arregalando os olhos de espanto. Ela não percebeu que a visão de Mirai se estendia muito além de uma única vila, ou mesmo de uma única nação. Ela abrangia todo o mundo shinobi. Seguir alguém com tanta ambição e compaixão não parecia uma má escolha. A voz de Mirai a trouxe de volta de seus pensamentos. Mabui, há algo mais que você precisa? Mabui se recompôs rapidamente, limpando a boca nervosamente. Sim, Lorde Mirai. Com a vila ainda em reconstrução e os recursos limitados, providenciei para que você tenha uma secretária pessoal para ajudar com suas necessidades diárias. Ela bateu palmas, e uma mulher de pele clara com cabelos curtos e dourados entrou. Suas feições eram requintadas, e sua figura era nada menos que deslumbrante, rivalizando até mesmo com Tsunade ou Hinata. Senhor Mirai, meu nome é Samui. É uma honra servi-lo. Mirai sorriu para Mabui, claramente satisfeita. Você certamente me surpreendeu dessa vez, Mabui. Vendo sua expressão satisfeita, Mabui silenciosamente se despediu, fechando a porta atrás de si. Deixada sozinha com Mirai, Samui se mexeu desconfortavelmente sob seu olhar. Ela finalmente quebrou o silêncio. Senhor Mirai, serei seu secretário pessoal de agora em diante, auxiliando-o com suas necessidades diárias e apresentando-lhe os costumes de Komogakure. Mirai assentiu, rindo baixinho. Costumes, hein? Parece algo que vale a pena aprender. Com isso, ele casualmente puxou Samui para seus braços. Na manhã seguinte, Mirai abriu as cortinas e se espreguiçou com um sorriso satisfeito. Mesmo no vasto mundo shinobi, os talentos e qualidades de Samui estavam entre os melhores. No entanto, seu comportamento tímido e reservado adicionou um charme único. Ao pensar em suas circunstâncias afortunadas, Mirai não pôde deixar de se sentir grato. Viver no mundo de Naruto, interagindo com seus personagens favoritos. O que poderia ser mais gratificante?
A luz do sol filtrava-se pela janela, despertando Samui. Ela piscou sonolenta antes de se recompor rapidamente e se aproximar de Mirai. Senhor Mirai, prepararei o café da manhã imediatamente. Mirai acenou para ela casualmente, observando-a enquanto ela se dirigia para a cozinha. Não demorou muito e ela voltou com uma tigela fumegante de ramen. Senhor Mirai, peço desculpas pela refeição simples. Os recursos ainda são limitados. Mirai riu, pegando a tigela. Ramen é meu favorito. Da próxima vez, farei um pouco para você. Samui balançou a cabeça rapidamente. Eu não poderia te incomodar. Eu insisto, disse Mirai com firmeza. Diante de sua determinação, Samui assentiu relutantemente. Depois do café da manhã, ela arrumou o quarto com uma precisão quase obsessiva. Mirai finalmente falou. Samui, vá encontrar Yuji Tuni e traga-a aqui. Samui congelou por um momento, sua expressão nublada pela tristeza. Ela sabia que Mirai havia selado 3 caudas, 8 caudas e 9 caudas dentro de si. Estava claro que ele buscava aproveitar o poder das bestas com cauda. Chamar por Yuji Tuni só podia significar uma coisa. Ele pretendia extrair as 2 caudas dela, um processo que quase certamente resultaria em sua morte. Algo errado? Mirai perguntou, notando a hesitação de Samui. Após um momento de silêncio, Samui reuniu coragem. Senhor Mirai, por favor, não mate Yuji Tuni. Eu entendo que o poder das bestas com cauda é perigoso e uma ameaça potencial ao seu mundo shinobi unificado. Mas Yujito é uma Jinchuriki perfeita. Ela fez as pazes com o 2 caudas. Ela nunca colocaria sua visão em risco. Mirai levantou uma sobrancelha. Você não quer que Yujito morra? Samui abaixou o olhar. Sim. Mirai esfregou o queixo pensativamente. Eu possuo a habilidade de trazer alguém de volta à vida, embora o custo seja significativo. Se você puder dispensá-la, farei qualquer coisa que você pedir, disse Samui, com a voz trêmula de desespero. Mirai sorriu fracamente, aproximando-se. Ele colocou uma mão em seu ombro, sua voz firme e calma. Samui, um verdadeiro shinobi nunca deve ser governado por suas emoções. Mas se você realmente valoriza seu companheiro, então lute para protegê-lo. Esforce-se para mudar o que parece inevitável. Samui olhou para cima, determinação brilhando em seus olhos enquanto ela sentia. O sorriso de Mirai se alargou. Esse é o espírito. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. O escritório do Raikage em Kumogakure. Yujito abriu a porta e entrou, sua expressão cheia de nervosismo. Senhor Mirai, estou aqui. Mirai não respondeu imediatamente, em vez disso lançou-lhe um olhar examinador. Ela era o completo oposto de Samui. O corpo de Yujito era mais esbelto, suas feições carregavam uma sensação de ousadia refinada. Suas sobrancelhas de salgueiro arqueavam-se graciosamente, seus lábios eram de um vermelho vibrante. E seu cabelo cor de chá estava preso em uma trança que caía por suas costas. Talvez devido às 2 caudas seladas dentro dela, sua aura carregava um leve fascínio sobrenatural. Sentindo o peso do olhar de Mirai, Yujito inconscientemente abaixou a cabeça. A sensação de ser observada tão intensamente estava longe de ser confortável, mas como Mirai não estava falando, ela também não ousou dizer uma palavra. Depois de um longo momento, Mirai finalmente desviou o olhar e perguntou, Samui te informou? Ao ouvir isso, Yujito imediatamente respondeu em tom firme, pela paz do mundo shinobi e pelo seu plano, estou disposto a cooperar totalmente. Mirai assentiu. Então chegue mais perto. Vou começar a extrair as 2 caudas do seu corpo. Obedientemente, Yujito deu um passo à frente e ficou ao lado dele. Vendo seu comportamento calmo, Mirai não conseguiu deixar de rir. Você é bem dócil, não é? Pelo jeito que você se portou antes, pensei que você tivesse uma personalidade mais imperiosa, do tipo irmã mais velha. Yujito silenciosamente revirou os olhos em sua mente. Um comportamento imperioso? Isso dependia inteiramente da situação, não é? Diante de alguém que poderia destruir uma vila sozinha, como ela poderia agir de forma arrogante? Preparem-se. Vamos começar agora. Diante das palavras de Mirai, Yujito assentiu nervosamente. Embora Samui a tivesse assegurado que Mirai possuía os meios para trazê-la de volta à vida, a ideia de morrer devido à extração de sua besta com cauda ainda a enchia de pavor. Logo, ela sentiu Mirai colocar a mão em seu abdômen. Uma onda de poder ocular avassalador irradiou dele, fluindo para o corpo dela. Yujito podia sentir distintamente a força dela se esvaindo rapidamente junto com sua força vital. Com o passar do tempo, sua consciência ficou cada vez mais turva, até que, por fim, ela mergulhou na escuridão completa. Na paisagem mental, Giki, o 8 caudas, observou enquanto Matatabi, o 2 caudas, era selado no espaço ao lado dele. Com uma risada alegre, ele a cumprimentou. Matatabi, você também foi selado pelo Uchiha, hein? Parabéns! Ao ouvir a risada calorosa de Giki, Matatabi mostrou suas presas e olhou para ele. Que bobagem você está dizendo, seu idiota? Ela retrucou. Ser selado por Mirai é algo bom? Não se esqueça, você era bem próximo de Killer B. Você percebeu que sua extração significa que ele definitivamente está morto agora? Giki coçou a cabeça desajeitadamente, seus enormes chifres balançando levemente. B era um bom parceiro, eu concordo. Mas não havia muito que eu pudesse fazer sobre isso. Além disso, ser selado nele não é tão ruim assim. Não acredita em mim? Pergunte a Izobu ou Kurama. Matatabi desviou o olhar para o 3 caudas e o 9 caudas, que concordaram com a cabeça. Matatabi disse a Izobu calmamente: considere-se afortunado. Ser selado é um privilégio.
O queixo do Duas Caudas caiu em descrença. Vocês estão seriamente tão perdidos assim? Vocês foram reduzidos a elogiar o humano que os aprisionou? Quão patéticos vocês podem ser? Matatabi estava selada desde a época do primeiro Haikage. Cada Jinchuriki que ela encontrou era ou irracionalmente cauteloso perto dela, ou tinha peculiaridades que os tornavam insuportáveis. Quando ela finalmente se relacionou com um hospedeiro compatível, ela foi extraída à força. E agora ela estava selada dentro de um Uchiha, um clã notório por seu poder avassalador. Ela duvidava que ela sequer teria permissão para esticar suas garras sob o sol novamente. Escutem, Matatabi rosnou. E se todos nós atacarmos o selo juntos? Podemos escapar do corpo de Mirai. Antes que ela pudesse terminar, Kurama interrompeu sem rodeios. Matatabi, acalme-se. Eu já avaliei a situação. Mirai é aquela que o sábio dos 6 caminhos profetizou, uma pessoa capaz de construir a harmonia entre bestas com cauda e humanos. O quê? Matatabi ficou atordoado. Ela estremeceu quando as memórias de Mirai subjugando Giki sem esforço passaram por sua mente. Aquele cara, é o escolhido do sábio? Kurama suspirou e continuou. Nenhuma quantidade de desafio mudará o resultado. Estique sua pata. Ainda cético, Matatabi hesitou, mas finalmente estendeu uma garra tocando o Ana de Kurama. Em um instante, memórias inundaram sua mente. Kurama tomando sol, descansando em penhascos, passeando despreocupadamente por ruas movimentadas, experimentando várias iguarias humanas. O mais surpreendente é que os humanos trataram Kurama com respeito, curvando-se profundamente e se dirigindo a ele como Senhor Kurama. Quando o fluxo de imagens finalmente cessou, Matatabi olhou para Kurama com os olhos arregalados. Esses são reais? Kurama levantou a cabeça orgulhosamente. As memórias não mentem, e não tenho motivos para enganar você. Isobu acrescentou. O imenso poder de Mirai garante que ele não tema nossa rebelião. É por isso que ele nos concede um grau de liberdade. Além disso, ele está ciente da existência do 10 Caudas e possui o Rinnegan. Ele pretende reviver o 10 Caudas enquanto preserva nossa consciência e chakra separadamente. Não morreremos mesmo se o 10 Caudas for ressuscitado. Matatabi congelou em descrença. Então, o objetivo de Mirai em selar as bestas com cauda não era apenas pela paz do mundo Shinobi, mas para reviver o 10 Caudas? Como ele poderia saber dessas coisas? Giki, percebendo sua expressão atordoada, tentou consolá-la. Matatabi, não é tão ruim quanto você pensa. Mirai tem o poder de nos suprimir sem esforço, mas ainda nos trata como aliados. O que mais poderíamos pedir? Além disso, não vai demorar muito para ele reunir todos os 9 de nós. Quando o 10 Caudas for revivido, finalmente seremos livres. Antes que Giki pudesse terminar, a figura de Mirai se materializou na paisagem mental. Assim que Kurama, Isobu e Giki se preparavam para cumprimentá-lo, Matatabi disparou em sua direção com uma velocidade surpreendente. Mirai, é uma honra conhecê-la. Se precisar do meu poder, é só dizer. Farei tudo o que puder para ajudar você. Sua repentina demonstração de subserviência deixou os outros completamente perplexos. Espere. O que aconteceu? Como ela mudou de tom tão rápido? Capítulo 227. Onde estou? Yuji Tuni abriu os olhos, sua expressão atordoada. Mas no momento seguinte, suas pupilas se contraíram bruscamente. A lembrança de seu coração convulsionando durante sua morte brilhou vividamente em sua mente, como se estivesse acontecendo tudo de novo. Sua respiração ficou difícil, e seu coração batia violentamente em seu peito. Ofegante, Yujito sentiu como se estivesse se afogando. De repente, uma mão quente pousou gentilmente em sua cabeça, afirmando-a. Um empurrão suave a trouxe para um abraço que irradiava conforto e segurança. Yujito, você está seguro agora. Não precisa se preocupar. A voz baixa e firme era calma, mas transmitia uma inexplicável sensação de segurança. Yujito congelou por um momento, seus pensamentos dispersos lentamente retornando à realidade. Uchiha. Mirai. Ela murmurou o nome dele, mas a realização a atingiu como um raio. Seu rosto ficou pálido enquanto ela rapidamente se afastava do abraço dele. Senhor Mirai, eu não queria me dirigir a você tão diretamente. Por favor, me perdoe. Ao ver seu pânico, Mirai sorriu levemente. Está tudo bem. De agora em diante, você não precisa mais se preocupar com seu status, ele disse. Vai e experimente a vida de uma pessoa comum. Com suas palavras, Yujito instintivamente checou seu próprio chakra. Para seu espanto, a presença do Duas Caudas havia desaparecido. Lágrimas escorriam silenciosamente por suas bochechas enquanto ela caía de joelhos, curvando-se profundamente. Obrigado. Desde a infância, Yujito foi escolhida como a Jinchuriki do Duas Caudas. Suas primeiras memórias estavam envoltas em escuridão. Embora ela eventualmente tenha feito um pacto com o Duas Caudas e se tornado uma Jinchuriki perfeita, sua vida era fortemente restrita. Seus movimentos eram monitorados de perto pelo Anbu de Kumo, e a única vez que ela sentia liberdade era no campo de batalha durante a guerra. Mesmo assim, era passageiro. Ela muito desejava uma vida normal, mas sabia que tais sonhos eram impossíveis. Perder uma besta com cauda significava morte. Seu destino como Jinchuriki estava selado desde o começo. No entanto, contra todas as probabilidades, Uchiha Mirai removeu a fera dela e a trouxe de volta à vida, garantindo-lhe um novo começo. Mirai-sama, devo a você mais do que posso pagar, ela disse, com a voz trêmula de gratidão. De agora em diante, comprometo minha vida a seu serviço. Mirai a olhou calmamente. Yujito, só preciso de uma coisa de você.
Se você puder fazer isso, sua dívida será paga. Ela levantou a cabeça, sua expressão confusa. O que é? Torne-se minha mulher. As palavras de Mirai foram diretas e seu tom inabalável. Uma família ajuda aos outros, não há necessidade de se preocupar com dívidas de gratidão, acrescentou. Yujito congelou, seu rosto ficou vermelho brilhante. Mirai, Sama, você é muito direto, ela gaguejou. Vendo sua hesitação, Mirai pressionou ainda mais. Você não está disposta? Não, ela deixou escapar, balançando a cabeça. Estou disposta. Minha vida é sua. O que quer que você me peça, eu farei. Satisfeita, Mirai assentiu e deu um tapinha em seu colo. Yujito hesitou por apenas um momento antes de se sentar cautelosamente. Yujito, disse Mirai, o mundo shinobi logo será meu. Preciso de pessoas confiáveis para ajudar a manter a ordem. Você e Samui estão entre os que escolhi. Samui? Yujito ecoou surpreso. Mirai assentiu. Ela é minha mulher também. Yujito sentiu uma mistura de constrangimento e surpresa. Ela e Samui eram amigas próximas desde a infância. Ela não esperava esse desenvolvimento. A curiosidade levou a melhor. Mirai-sama, quantos membros da família você tem agora? O sorriso de Mirai era fraco. O número exato não importa. Em todo o mundo shinobi tem família em Konoha, Sunagakure e Komogakure. Em breve, haverá família em Kerigakure e Wagakure também. Você deveria se concentrar em se destacar entre eles, ele acrescentou com uma risada. Afinal, os recursos deste mundo serão meus para distribuir. Quanto melhor você administrar sua região, melhor seu povo viverá. Yujito colocou os braços em volta do pescoço dele, seus lábios roçando sua orelha enquanto ela sussurrava. Entendido. Samui e eu faremos o melhor para satisfazê-lo. Depois de passar uma semana em Komogakure, Mirai retornou a Konoha. Reconstruir a vila levaria tempo, mesmo com a ajuda dos países do fogo e do vento. Essa tarefa, ele decidiu, era melhor deixar para Samui e Yujito. Ao se aproximar das ruas movimentadas de Konoha, um pequeno sorriso brincou em seus lábios. A vila vibrante o lembrou da vida que ele estava moldando. Soltando as bestas com cauda de dentro dele, ele permitiu que Matatabi, Izobu, Giki e Kurama vagassem livremente. Então, ele parou em uma loja de doces, comprando uma variedade de guloseimas, junto com algumas roupas e joias. Finalmente, ele voltou para casa. Risadas o saudaram quando ele entrou no pátio. As vozes familiares agitaram algo quente em seu coração. Ao se aproximar, ele avistou Konan, Uchiha Mikoto e Rinko reunidos ao redor de uma mesa, entretidos em um jogo de cartas, um que ele havia ensinado a eles, chamado Senhorio. Quando notaram, seus rostos se iluminaram de alegria. Konan e Mikoto correram para o lado dele, enquanto Rinko quase tropeçou em suas vestes elaboradas. Rinko, você não precisa se ater aos velhos costumes da corte do Dain. Vista algo mais simples, disse Mirai balançando a cabeça. Rinko curvou-se levemente. Mas você disse uma vez que meu traje lhe agradava. Se esse é meu único valor, então devo mantê-lo, não importa a inconveniência. Mirai considerou suas palavras e assentiu em concordância. Cada uma delas tinha seu charme único. Ele não queria que elas o perdessem. Mirai, você já comeu? Konan e Mikoto conversaram juntas. Com um sorriso travesso, ele respondeu. Não precisa se preocupar. Você é tudo o que preciso para o jantar. Capítulo 228. De manhã cedo, Uchiha Mirai estava sentado na sala de estar, sentindo-se revigorado. Não muito longe, Mikoto e Konan se ocupavam em um lavando roupas, o outro arrumando a casa. Observando a cena calorosa se desenrolar, Mirai não conseguiu evitar um pequeno sorriso nos cantos de seus lábios. Ser mimado por duas mulheres lindas como essa era algo que ele não ousaria sonhar em sua vida passada. Nesse momento, uma comoção surgiu do lado de fora da porta, e momentos depois, Tsunade entrou como um redemoinho. Mirai brincou com um sorriso. Tsunade já ouviu falar em bater na porta antes de aparecer? Tsunade revirou os olhos para ele. Bater? Não é meu estilo. Seu olhar rapidamente pousou em Mikoto e Konan, que estavam trabalhando diligentemente, e ela não conseguiu resistir e deu uma cutucada nele. Você realmente sabe como viver uma vida boa, não é? Mirai riu, dando de ombros. O que posso dizer? Mikoto e Konan são donas de casa natas. A irritação de Tsunade só aumentou quando ela viu o sorriso presunçoso no rosto dele. Ignorando, ela cumprimentou as duas mulheres. Mikoto, Konan, já faz um tempo. Por que vocês dois parecem ainda mais radiantes ultimamente? Seu olhar aguçado de mulher não conseguia deixar de notar o brilho perceptível em suas peles. Mikoto e Konan trocaram um rápido olhar antes de rirem timidamente. Tsunade-sama, disse Mikoto em tom brincalhão, é um pouco difícil de explicar, mas podemos lhe dar uma dica. Se você quiser continuar parecendo jovem e bonita, pode considerar pedir ajuda a Mirai. Antes que Tsunade pudesse reagir, as duas mulheres rapidamente se desculparam. Vamos deixar vocês para discutir seus negócios. Não se incomodem conosco. Observando-os recuar, Tsunade murmurou baixinho, confusa. Pedir ajuda a Mirai? Seus olhos se estreitaram em suspeita quando ela se virou para Mirai, que agora estava olhando para ela com um sorriso que a fez perceber imediatamente que estava sendo provocada. Ugi Mikoto, Konan, esperem só. Ela retrucou, lançando um olhar mortal para Mirai. E do que vocês estão rindo? Se olhares pudessem matar, Mirai poderia estar em apuros, mas ele apenas tomou um gole de chá, imperturbável. Então, Tsunade, ele disse preguiçosamente, o que te traz aqui hoje? Preciso de dinheiro emprestado, ela disse sem rodeios.
Pedir dinheiro emprestado? Tsunade assentiu, braços cruzados. Estou sem dinheiro ultimamente, então pensei em te dar uma ligada. Com Mirai longe da vila por tanto tempo, ela lutou. Suas perdas no jogo a destruíram, e ninguém mais estava disposto a lhe emprestar uma única moeda. A parada repentina em seus gastos extravagantes a deixou se sentindo completamente miserável. Para piorar a situação, ela não podia roubar ou assaltar ninguém, pelo menos não aqui em Konoha. No momento em que soube que Mirai havia retornado, ela não perdeu tempo e apareceu na porta dele. Mirai recostou-se na cadeira, acenando para ela com um sorriso malicioso. Você conhece as regras. Vem aqui. Tsunade suspirou, fechou a porta e sentou-se no colo dele, com as bochechas levemente coradas. Mirai levantou o queixo, sua voz provocante. Como é que você fez isso tantas vezes, e ainda assim fica vermelha? Tsunade virou a cabeça e resmungou. Continue com isso. Enquanto Mirai saboreava o momento, ele sentiu uma profunda sensação de satisfação. Muito mais tarde, Tsunade olhou para a pilha de dinheiro diante dela, 1 milhão de RY, com uma expressão de pura fúria. Você está brincando comigo? Isso é uma piada? Mirai deu de ombros. Comércio justo. Você recebe o que paga. Seu rosto ficou vermelho de raiva, seus olhos praticamente dispararam chamas. Da última vez, você me deu 10 vezes mais. Sem se incomodar com sua explosão, Mirai tomou outro gole de chá. Regras são regras. Se você quer mais, terá que se esforçar. Tsunade olhou para ele, fervendo. Mas depois de alguma hesitação, ela ficou parada. Se ela fosse embora agora, todos os seus esforços anteriores teriam sido em vão. Mirai sorriu, satisfeita com sua obediência relutante. Tsunade não entende o conceito de custos irrecuperáveis, entende? Pensou ele. Se entendesse, provavelmente sairia furiosa agora mesmo. Com alguém como ela, não havia necessidade de se preocupar em cruzar limites. Enquanto lhe faltasse força para resistir a ele, ela sempre acabaria cedendo. No escritório do Hokage, Mirai sentou-se em frente a Mei Terumi, com curiosidade evidente em seu olhar. Então, Mei, o que te traz aqui? A candidata a Mizukage curvou-se levemente, seu tom resoluto. Quarto Hokage, preciso de sua ajuda. Que tipo de ajuda? Respirando fundo, os olhos de Mei endureceram com determinação. Preciso que você me ajude a dar um golpe e derrubar o regime de Yagura. Mirai levantou uma sobrancelha, surpresa. Um golpe em Kirigakure? Isso foi inesperado. Percebendo sua reação, Mei rapidamente acrescentou. Você me avisou uma vez que Kirigakure cairia na escuridão. Essa profecia se tornou realidade. As políticas da névoa sangrenta de Yagura se tornam mais brutais a cada dia. Não há mais confiança entre os ninjas da vila, todos estão prontos para apunhalar uns aos outros pelas costas. Incontáveis vidas foram perdidas. E ainda assim, Yagura não faz nada. Ele se esconde no escritório do Mizukage enquanto a vila entra em caos. Sua voz tremeu de emoção. Não posso ficar parada e assistir Kirigakure se destruir. Vim pedir sua ajuda porque você é o único que pode nos salvar. Ao ouvir seu apelo, Mirai não conseguiu deixar de rir interiormente. Parece que as coisas vão ficar interessantes. Capítulo 229. Depois de ouvir a explicação de Mei Terumi, Mirai não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele perguntou curiosamente. Se Yagura Karatashi está causando caos na vila, deve haver muita oposição, certo? Por que não nos unir e derrubar o governo de Yagura? A expressão de Mei escureceu quando ela respondeu em voz baixa. Muitos tentaram assassinar Yagura, mas, sem exceção, todos falharam. De todos os que tentaram, apenas Zabuza conseguiu escapar de Kirigakure com vida. Ao ouvir o nome de Zabuza, um lampejo de interesse passou pela mente de Mirai. Este homem, que supostamente socou Indra, chutou o 7º Hokage e manipulou sozinho o 6º Hokage, já havia desertado de Kirigakure. Que engraçado. Vendo que Uchiha Mirai permanecia imperturbável, Mei continuou com um toque de amargura em seu tom. Yagura é muito poderoso. Não tive escolha a não ser buscar uma alternativa. Se você concordar em me ajudar a derrubar o governo de Yagura, prometo levar Kirigakure a se submeter a você, assim como Tsunagakure e Komogakure fizeram. Uchiha Mirai coçou o queixo, uma expressão pensativa aparecendo em seu rosto. Eu vejo. Ele não a rejeitou imediatamente. Afinal, mesmo que Mei não tivesse se aproximado dele, ele já havia planejado visitar Kirigakure. Com isso em mente, Mirai falou, aceito seus termos. Eu cuido de Yagura. Ao ouvir sua concordância, Mei soltou um longo suspiro de alívio e um sorriso brilhante se espalhou por seu rosto. Com a força de Mirai, não havia dúvidas de que ele poderia derrubar o regime de Yagura. Mesmo que isso significasse Kirigakure caindo sob seu controle, que assim fosse. Dado o estado atual da vila, as coisas não poderiam piorar. O escritório ficou em silêncio. Depois de um momento, Mirai notou Mei ainda parada ali e imóvel. Perplexo, ele perguntou. Há mais alguma coisa? Mei se remexeu um pouco, abaixando a cabeça enquanto falava hesitantemente. Ouvi dizer que quando os fracos buscam a ajuda dos fortes, muitas vezes eles precisam pagar um preço. Não importa quão irracionais sejam as exigências dos fortes, os fracos devem obedecer para atingir seus objetivos. Mirai levantou uma sobrancelha. O que exatamente você está tentando dizer? Corando, Mei gaguejou. Você tiraria vantagem disso e me forçaria a me oferecer como sua mulher para servi-lo? A boca de Mirai se contraiu. Por um momento ele ficou sem palavras. Ele sempre foi o único a tomar iniciativa em tais assuntos. A ousadia de Mei era inteiramente nova para ele. Vendo seu silêncio, Mei se aproximou com um olhar resoluto.
Mirai-kun, por que você não diz nada? Respirando fundo, Mirai olhou para Mei, sua figura estonteante e beleza impecável inegáveis. Sem pensar mais, ele a puxou para seus braços. Você percebe o que está fazendo, mulher? Os olhos de Mei estavam nublados, seus lábios levemente separados. Não fale. Me beije. Mirai olhou para Mei, agora preguiçosamente envolta nele, seu charme inegável. Apesar de sua aparência atraente, ele não conseguia se livrar da sensação de que, de alguma forma, ele era o único que estava sendo aproveitado. Mei envolveu os braços em volta do pescoço dele, seu tom provocante. Então, Mirai, quando partimos? Sempre que quiser, ele respondeu com indiferença. Então vamos agora, disse Mei imediatamente. Para ela, cada dia que eles atrasavam significava mais um dia em que Kirigakuri permanecia atolado na escuridão. Inúmeros camaradas poderiam perder suas vidas se esperassem mais. Agir mais cedo era melhor. Mirai assentiu. Tudo bem, vamos lá. Com isso, ele ativou a técnica do deus voador do trovão, desaparecendo com o meio do local. Terra da Água, Kirigakuri, escritório de Mizukage. Yagura Karatashi estava sentado inexpressivamente em sua mesa, seu olhar vazio fixo à frente. Perto dali, um ninja mascarado estava empoleirado no parapeito da janela, vestido com uma capa preta com nuvens vermelhas. O padrão espiralado em sua máscara emitia um brilho carmesim fraco enquanto ele olhava pela janela em silêncio. A sala estava quieta, exceto pela respiração deles, até que uma figura emergiu do chão. Um ser meio humano meio planta, com uma cabeça peculiar em forma de planta carnívora. Yagura permaneceu imóvel, enquanto o ninja mascarado nem olhou para trás. Zetsu, que novidades você tem? A voz rouca de Zetsu Negro respondeu. Encontrei o local de encontro dos rebeldes. Eles se reunirão esta noite para discutir planos para derrubar o quarto Mizukage. Obito bufou friamente. Então faça Yagura pegar suas forças e eliminá-los todos. Zetsu Negro hesitou. Você não está sendo muito agressivo? Você está realmente planejando abandonar Kirigakuri como base? A voz de Obito ficou fria. Que outra escolha temos? Com a força de Uchiha Mirai, ele inevitavelmente mirará em Kirigakuri. Quando isso acontecer, a manipulação de Yagura será exposta. Melhor deixar Kirigakuri em ruínas. Dessa forma, mesmo que Mirai a conquiste, tudo que ele herdará será uma bagunça. Desde a cúpula dos 3 Kages, Obito estava cauteloso com o poder de Uchiha Mirai. Mirai não só havia despertado o Rinnegan, mas suas habilidades bizarras lhe permitiram eliminar facilmente oponentes fortes como Mifune. Ele até derrotou o 4º Raikage Aikiller B em uma batalha 2 contra 1, reduzindo Komogakuri a escombros. Era apenas uma questão de tempo até Mirai chegar a Kirigakuri. A decisão de Obito foi clara. Lutar de frente com Mirai estava fora de questão por enquanto. Zetsu Negro assentiu pensativamente. Entendido. Obito ponderou brevemente antes de perguntar. E Nagato? Akatsuki já recrutou 4 membros de nível Kage, mas o corpo de Nagato luta para lidar com o poder do Rinnegan. Cada uso cobra um preço de sua força vital. O tom de Obito ficou firme. O plano mudou, Zetsu. Precisaremos de Nagato para lutar contra Uchiha Mirai. Até lá, ele deve permanecer intacto. A voz de Zetsu carregava uma nota de confusão. Qual é seu plano? Faça Nagato passar por uma infusão de células de Hashirama. Isso vai amenizar a tensão do Rinnegan e aumentar seu poder. Isso não tornará Nagato mais difícil de controlar? Não importa, Obito disse friamente. A prioridade é eliminar Mirai. Todo o resto pode esperar. Zetsu Negro assentiu em concordância. Eu farei os arranjos. Para o Zetsu Negro, a existência de Mirai era inconsequente. Enquanto 10 Caudas pudesse ser revivido, nada mais importava. Afinal, Uchiha Madara, Obito, Nagato, todos eles eram apenas peões em seu tabuleiro de xadrez. Somente o Zetsu Negro detinha os verdadeiros segredos do mundo. Capítulo 230. Kirigakuri. Em uma casa isolada e decadente, quase 100 shinobi de Kirigakuri se reuniram em um porão mal iluminado. A luz fraca mal iluminava os rostos por trás de suas máscaras, cada um escondendo sua identidade. Esses eram os seguidores leais de Meiterum, dissidentes inabaláveis contra o regime opressivo de Yagura Karatashi. Eles se reuniam semanalmente neste canto escondido da vila, elaborando estratégias sobre como derrubar Yagura e libertar Kirigakuri de suas garras. Um shinobi de um olho só com tapa-olho caminhou até o centro da sala. Eu liderarei a reunião de hoje, ele anunciou. Ao-sama, por que Lady Mei não está aqui? Um shinobi perguntou imediatamente. Ao respondeu calmamente, Lady Mei foi buscar ajuda. Procurar ajuda? O grupo murmurou em confusão. De onde? A expressão de Ao escureceu. De Konoha. Uma onda de choque se espalhou pela sala enquanto ele continuava. Somente o Uchiha Mirai de Konoha tem o poder de nos ajudar a derrubar o governo de Yagura. Suas palavras foram recebidas com um silêncio atordoado, seguido por uma erupção de vozes. Ir até Konoha em busca de ajuda? Você está falando sério? Deixá-los interferir nos assuntos de Kirigakuri é impensável. Uchiha Mirai é um conspirador. Ele não nos ajudaria sem alguma agenda oculta. Exatamente. Lady Mei está sendo imprudente. Ela não teme que Kirigakuri acabe como Tsunagakuri ou Komogakuri. A voz aguda de Ao cortou o barulho. Chega. Esta é a única maneira de salvar Kirigakuri da ruína. Você prefere ver nossa vila desmoronar diante de seus olhos? Ele fez uma pausa para deixar suas palavras serem absorvidas antes de continuar. Ninguém mais em todo o mundo shinobi tem o poder de se opor a Yagura, exceto Uchiha Mirai.
E se você duvida de suas intenções, considere isto. Tsunagakuri e Komogakuri prosperaram sob sua influência. Eu mesmo investiguei. Relutantemente a sala caiu em silêncio. Apesar de suas reservas, eles não podiam negar a verdade nas palavras de Ao. Nos últimos anos, o comportamento de Yagura havia mudado drasticamente. Sua infame política da névoa sangrenta havia dizimado clãs com Kekkei Genkai, erodindo a força da vila e fomentando a paranoia entre os camaradas. A confiança era uma relíquia do passado, os shinobi de Kirigakuri haviam se tornado inimigos em vez de aliados. Após participar da cúpula dos 3 Kage, a brutalidade de Yagura só aumentou, massacrando ainda mais shinobi da própria vila. A queda de Kirigakuri parecia inevitável. Vendo o silêncio deles, Ao concluiu: a reunião está encerrada. Aguardaremos o retorno de Lady Mei antes de decidir nosso próximo passo. Mas assim que Ao terminou de falar, uma voz gélida ecoou do lado de fora do porão. Vocês não terão a chance de conhecer Meiterum. Hoje à noite, todos vocês morrerão aqui. A voz causou um arrepio na espinha de todos. É o 4º Mizukage, alguém exclamou em pânico. Em um instante, o caos irrompeu. Liderados por Ao, os shinobi saíram correndo do porão, apenas para se verem cercados. Dezenas de agentes Zambu com armas em punho cercaram a casa. Yagura estava na vanguarda, sua expressão fria e desprovida de emoção, mas emanando uma intenção assassina palpável. Ao, o que devemos fazer? Perguntou um shinobi tremendo. A mente de Ao correu. Contra Yagura e seu Ambu, suas chances eram sombrias. Mas render-se não era uma opção. É isso, disse Ao, sua voz firme apesar do medo arranhando seu peito. Você conhece os métodos do 4º. Se não lutarmos, todos nós morreremos aqui de qualquer maneira. Nosso objetivo é derrubar seu governo. É melhor morrer lutando. Suas palavras acenderam uma determinação selvagem no grupo. Criados sob a política da névoa sangrenta, esses shinobi abrigavam uma resiliência brutal. Eles não iriam cair sem lutar. Respirando fundo, Ao ativou seu Byakugan. Mas enquanto ele focava em Yagura, seu rosto se contorceu em choque. O fluxo de chakra de Yagura era normal. Pulsava erraticamente, claramente sob a influência de um genjutsu poderoso. Impossível. Ao murmurou. As peças se encaixaram. O isolamento de Yagura, sua mudança repentina de personalidade, as políticas cruéis, tudo fazia sentido. O 4º Mizukage estava sendo controlado. Mas quem poderia usar um genjutsu tão poderoso? O suor escorria pela testa de Ao. Essa revelação era crítica, mas ele não tinha tempo para pensar nisso. Ele tinha que expor a verdade. Reunindo sua coragem, Ao gritou: ouça-me. O 4º Mizukage é. Suas palavras foram interrompidas. Seu pescoço se torceu de forma não natural, e sua cabeça caiu no chão. Os shinobi reunidos congelaram de horror. Ao, um jonin experiente com habilidades sensoriais excepcionais e um Byakugan, morreu em um instante. Como? Das sombras. O Uchiha Obito sentou-se empoleirado em uma parede em ruínas, uma perna balançando, a outra dobrada para apoiar seu cotovelo. Ele descansou seu queixo em sua mão, observando a cena se desenrolar com frio distanciamento. Um mero inseto, ele murmurou, sua voz cheia de desdém. E ainda assim, ele ousou atrapalhar meus planos. Seu Sharingan brilhava ameaçadoramente enquanto ele continuava. Enquanto eu estiver aqui, qualquer resistência será inútil. Hoje à noite eu reinarei como Daimyo. Mas sua arrogância foi interrompida por uma voz ao seu lado. O Uchiha Mirai está a caminho. Precisamos ir embora, agora. O tom urgente de Zetsu Branco fez Obito congelar. Sua confiança se despedaçou em um instante. Ele está vindo para cá? A voz de Obito vacilou. Por que o Okage viria para Kirigakuri? Sem esperar por uma resposta, ele ativou Kamui e desapareceu. Zetsu Branco e Zetsu Negro trocaram olhares, suas expressões eram ilegíveis. Hoje à noite eu reinarei como Daimyo. Zetsu Branco disse secamente. Ele com certeza correu rápido no momento em que ouviu esse nome. Zetsu Negro riu sombriamente. O Uchiha Mirai deve ter deixado uma cicatriz e tanto.